Se você é cronicamente online como eu, já deve ter se deparado com esse meme por aí. Depois de aparecer na minha timeline milhares de vezes, eu fiquei genuinamente curioso pra saber o porquê esse cara fica fazendo essa expressão. Até que eventualmente eu descobri que isso é da série Dexter, que eu nunca tinha assistido, mas eu sabia do que se tratava, que era sobre um serial killer, na qual uma das inspirações pra criação dele foi o Pedrinho Matador, inclusive. Então eu pensei, será que eu quero mesmo assistir isso? São 8 temporadas e mais 3 séries. Será que eu quero mesmo me meter nessa? E senhores e senhoras, começar essa série foi uma das melhores decisões que eu tomei nesse último mês. Isso aqui, meus amigos, é cinema. É arte na sua mais pura forma. E só pra deixar claro, esse vídeo é sobre as 2 primeiras temporadas, que foi só o que eu assisti até o momento. Então não sei se ela vai ficar ruim mais pra frente. Espero que não, porque eu tô amando assistir essa desgraça. Eu gosto de ocasionalmente pegar pra ver uma série dos anos 2000, que eu nunca tinha visto antes por motivo de ser o bebê barra criança na época. Eu não sei vocês, mas eu tô de saco cheio das séries de hoje em dia. Tudo que eu começo a assistir eu não consigo terminar, eu simplesmente dropo no meio. E tem coisas nessas séries mais antigas que me deixam preso. Falando agora mais especificamente de Dexter, eu gosto muito que todo episódio tem uma estrutura mais fechada. Tipo, a primeira temporada é sobre o Ice Truck Killer, mas cada episódio tem uma história própria, com começo, meio e fim. Ao mesmo tempo que a gente tem como plano de fundo a investigação, que no final vai levar a gente até o antagonista principal. Ah tá, e caso não tenha ficado claro, esse vídeo vai ter muitos spoilers, então esteja avisado. E por favor, sem spoiler das próximas temporadas nos comentários, porque eu não vi ainda. Eu já falei tanto e até agora não dei nem a sinopse da série, né? Eu sou o pior youtuber do mundo, por que vocês me assistem? Bem, na primeira temporada nós acompanhamos Dexter, um cientista forense especializado em sangue que trabalha para a polícia de Miami. Fora isso, ele também é um serial killer de assassinos. Ele é um psicopata e o próprio se auto-intitula como um monstro sem sentimentos. Porém, ele segue um código de só matar assassinos, porque assim as mortes causadas por ele vão ter algum propósito, um impacto positivo para a sociedade. E isso é uma puta de uma premissa foda. Eu não sei porque eu demorei tanto tempo pra assistir isso. Enfim, essa série utiliza muito uma técnica narrativa chamada monólogo interior em voice-over, que é quando nós, espectadores, ouvimos os pensamentos do personagem. É aquele clássico monólogo interno que todo mundo ama em Death Note. Logo no início da série, através desses pensamentos, ele deixa claro que não tem sentimentos como as outras pessoas, não entende o amor, empatia, pra ele a vida social é uma peça de teatro. Ele sempre tá atuando, é tudo parte do disfarce. Esse disfarce é fundamental no trabalho. Lá ele é um funcionário prestativo, calmo e eficiente. Todo mundo gosta dele, exceto o Dokes, o homem que é dono da minha expressão facial preferida no momento. Ele é o único que percebe que tem algo de errado nesse cara, mas ele não consegue provar. Enquanto isso, Deborah, a sua irmã, não enxerga absolutamente nada demais nele. Pra ela, o irmão é só um esquisitoide do caralho. No campo pessoal, entra a Rita, que pra Dexter ela é a namorada perfeita, traumatizada, frágil, capenga, e por ela ser meio, tapada, acaba sendo usada como fachada por Dexter. Mas ao longo da temporada, coisas acontecem e ele começa a nutrir um sentimento de verdade por ela. Ainda que seja meio confuso, Rita consegue despertar nele um afeto que ele nunca tinha experimentado antes. Mas agora vamos falar sobre o Ice Truck Killer. Diferente dos criminosos comuns que Dexter costuma caçar, esse assassino não mata de qualquer jeito. Ele constrói cenas. Cada corpo encontrado é colocado com precisão, como se fosse uma obra de arte. E a melhor parte é que tudo parece ser feito para mandar mensagens diretas a Dexter. Logo no primeiro episódio, a gente vê que ele sabe que o Dexter é um assassino. Ele até entra no apartamento dele escondido e deixa lá uma pista, deixando a entender que esse serial killer sabe o tipo de homem que o Dexter é. E isso ao longo do tempo meio que vai criando uma relação entre eles, que vai crescendo a cada episódio. O cara fica fascinado porque em determinado momento ele entende que esse assassino não necessariamente é uma ameaça para ele, e sim alguém que entende a escuridão dentro dele. E quando ele começa a induzir o Dexter a se lembrar da infância, dos seus traumas passados, nossa, eu fiquei muito vidrado. O cara sabe mais sobre o Dexter do que ele mesmo. Aos pouquinhos ele vai se lembrando da infância, dele sendo um garotinho sentado em um container cercado de sangue da sua mãe brutalmente assassinada. Presenciar esse horror meio que moldou o que ele se tornou hoje em dia. E o Ice Truck Killer parece saber disso desde o início. E é aí que vem a revelação. Ele é o Brian, o irmão biológico de Dexter. O vilão da temporada não é só um adversário, é família. A ligação entre os dois não é apenas genética, é também emocional. Brian representa aquilo que o Dexter poderia ser se abandonasse o disfarce e abraçasse sua verdadeira natureza sem limites. Ele quer ter Dexter ao seu lado. Ele tenta convencer ele que viver escondido é inútil. Pra Brian, matar não precisa ser segredo. É apenas quem eles são. Ele até tenta incluir Deborah nesse processo, mas tipo, como vítima. Afinal, pra Brian, Deborah é só uma intrusa que separa os irmãos. Mas nem tudo é flores. Particularmente, eu achei que foi meio previsível que o
Brian era o assassino. Eu não sabia que ele era o irmão, isso foi plot twist foda. Mas, cara, a partir do momento em que a série começou a dar muito foco nesse personagem, que era só um médico whatever, já deu pra perceber que ele era o assassino. Eu só não sabia essa parte dele ser irmãos. Isso daí me pegou de surpresa. Então, tudo bem, eu relevo isso. Voltando aqui pra situação, né, que a Deborah tá a ponto de ser morta. O Dexter, então, se vê diante de um dilema: seguir o irmão e abandonar a vida que construiu, ou manter sua fachada protegendo Deborah, sua irmã adotiva. No final, ele escolhe o caminho que Harry sempre quis, que é preservar o disfarce, viver entre os humanos e seguir o código. Mas essa escolha veio com um preço. Pra manter essa vida, ele mata o Brian, o irmão que, de certa forma, ofereceu a ele uma liberdade que Dexter nunca teria coragem de aceitar. A cena é trágica, porque Dexter não mata apenas o inimigo, ele mata o reflexo mais próximo de quem ele realmente é. No fim, Dexter sai ileso, a polícia resolve o caso sem desconfiar dele, Deborah continua sem perceber quem é o irmão de verdade, e Rita vê ele como um companheiro perfeito. E nós, espectadores, ficamos com a estranha sensação de torcer pra alguém que deveria ser o vilão. Essa é a força da primeira temporada, inverter os papéis. O herói é um assassino, o vilão é ao mesmo tempo vítima das circunstâncias, e o par perfeito pro protagonista, enquanto eu e você ficamos confortáveis torcendo pelo assassino enquanto condenamos aqueles que ele mata. A temporada termina com Dexter refletindo sobre o seu lugar no mundo. Ele sabe que nunca será normal, mas entende que pode continuar enganando todos. Ele não pertence de verdade àquele círculo de pessoas que o amam, mas consegue fingir bem o suficiente para permanecer ali. E talvez essa seja a parte mais inquietante. Não é só a polícia ou a Rita que cai no disfarce. Nós que assistimos também caímos. Passamos 12 episódios preocupados não com as vítimas de Dexter, mas com a possibilidade de ele ser descoberto. Eu sei que hoje em dia esse é um tema que já é meio batido. Tipo, a gente tem a série You, que eu odeio, mas que também tem essa mesma temática de os espectadores torcerem pro vilão. Mas diferente de You, essa série aqui é boa. A minha ideia, assim que eu terminei de assistir a primeira temporada, era de logo em seguida fazer um vídeo sobre ela, falando sobre o como essa série é foda, mas eu não me aguentei. Eu tive que iniciar logo a segunda temporada e então não deu tempo de fazer o vídeo. Então vamos falar sobre a segunda temporada também. Eu sempre falo que eu não entendo de atuação, então eu não consigo dizer quando uma atuação é boa. Mas pra mim ficou muito óbvio que da primeira temporada pra segunda, a atuação do Michael C. Hall melhora drasticamente. Eu que sou leigo nesse assunto não consegui deixar de notar isso. As expressões que ele faz agora dá um diferencial enorme da primeira temporada. O cara manda bem demais, fiquei surpreso. Enfim, essa segunda temporada começa mostrando que esconder corpos no fundo do oceano não é o método mais eficiente de todos. A maré não está ajudando meu mano Dexter. Os restos mortais de suas vítimas são encontradas. De repente, Miami tem um novo caso bombástico, o Bay Harbor Butcher. E a melhor parte, a polícia inteira começa a investigar, sem imaginar que o assassino tá dando rosquinha pra geral na delegacia toda manhã. O cara se torna simplesmente o alvo de maior caçada do FBI. Esse é o tom da temporada, o perigo de ser descoberto. Se na primeira temporada o conflito era interno, identidade, traumas e família, agora o jogo é externo. A cada episódio o cerco aperta e o espectador fica preso naquela tensão. Será que ele finalmente vai ser pego? Enquanto isso, a vida pessoal dele segue complicada. Rita começa a desconfiar que Dexter tá escondendo alguma coisa e ele, na tentativa de manter o disfarce, inventa uma desculpa criativa: sou viciado em drogas. E é assim que ele acaba em reuniões de narcóticos anônimos, ouvindo gente contando sobre crack enquanto ele pensa onde vai guardar o próximo cadáver. É nessas reuniões que surge a Layla, que vai ser a padrinho dele. Eu nem sabia que esse negócio existia, mas aparentemente quando você é viciado em drogas e frequenta esses lugares, você tem que ter um padrinho, uma pessoa na qual você vai recorrer quando tiver vontade de usar drogas. Eu acho que é uma parada tipo assim, eu não lembro mais. Mas enfim, essa Layla aí é tudo que a Rita não é. Ela é intensa, manipuladora e sedutora. E uma vadia também. Layla enxerga o lado sombrio de Dexter e não se assusta. Pelo contrário, ela parece fascinada. Pra ele, é quase libertador. Pela primeira vez, alguém o aceita do jeito que ele é. Mas claro, isso vem com um preço. Layla é instável, ciumenta e cada vez mais perigosa. Enquanto Dexter se enrola nessa teia, Doukes não larga o pé dele. Se na primeira temporada já desconfiava, agora ele praticamente respira o cangote do protagonista. Doukes é incômodo, mas também é o único personagem que realmente enxerga quem o Dexter é. E essa perseguição leva a um inevitável confronto. No auge da temporada, Doukes descobre a verdade, ele encontra provas o suficiente para encarar Dexter, só que ao invés de conseguir prendê-lo, ele acaba se tornando prisioneiro. Dexter o mantém escondido em uma jaula improvisada, enquanto pensa em como resolver a situação. Essa é uma das partes mais pesadas. Dexter cogita matar Doukes, mas percebe que isso quebraria o código, afinal Doukes não é um criminoso, é apenas alguém que descobriu demais. Paralelamente a isso, a investigação do Bay Harbor Butcher ganha força. O FBI entra no caso
caso e a cidade inteira entra em pânico. A pressão sobre Dexter só aumenta o tempo inteiro, parece que ele não vai conseguir escapar, e é nesse momento que Layla se torna ainda mais perigosa. Obcecada por Dexter, ela passa a manipular quem estiver no seu caminho, incluindo Rita e as crianças, e quando descobre sobre Doakes, usa a informação a seu favor. O resultado é explosivo. Lily mata Doakes, incendiando o galpão onde ele estava preso. What the fuck are you doing? No! Turn that off! No! Open this fucking door! This is fucking murder! Pra polícia, isso encerra o mistério. Doakes sempre foi estranho. Ele vira o suspeito perfeito. Pra todos, ele era o B-Rabo Butcher. Pra Dexter, é a saída perfeita. Ele escapa limpo, sem levantar suspeitas. Mas Layla agora é um problema maior. Ela sabe demais, é instável e não pretende abrir mão de Dexter. A obsessão dela se torna insuportável. E a única forma de resolver é eliminar a ameaça. É aí que ele viaja até Paris, que é pra onde ela tinha fugido, e a mata. No final da temporada, Dexter sai mais uma vez ileso. A polícia acredita que Doakes era o assassino. Rita aceita de volta o relacionamento. Deborah segue a imaginar que o irmão dela é só esquisitoide mesmo. E a vida de fachada segue intacta. A diferença é que agora Dexter passou pela maior prova até então. Ele esteve a um passo de ser descoberto. Viu seu código ameaçado e quase perdeu tudo, mas no fim sobreviveu. Não por sorte, mas porque o mundo ao redor dele continua preferindo acreditar em narrativas mais fáceis do que encarar a verdade. Essa segunda temporada não só aumenta a tensão, como reforça a dualidade do personagem. O assassino age como um método e disciplina, quase é derrotado pela sua própria rede de mentiras, mas paradoxalmente é justamente essa rede que o salva. O público termina a temporada com a mesma sensação da primeira, cúmplice. A cada episódio torcemos para Dexter escapar, para que Doakes não consiga provar nada, para que o FBI não encontre uma falha, para que Rita não desconfie. No fim, respiramos aliviados com ele. E aí vem a pergunta: por que estamos torcendo pro assassino? Essa é a genialidade da segunda temporada. Mais do que aprofundar Dexter como personagem, ela testa o limite do público. Até onde vai a nossa empatia por ele? Quantos precisam morrer para que a gente continue a apoiá-lo? E como sempre, a resposta é desconfortável. Nós torcemos por ele até o fim. E quando o fim chega, já estamos prontos para assistir a próxima temporada, querendo ver até quando esse disfarce vai durar. E é isso que eu vou fazer agora. Agora que eu finalmente vim aqui fazer esse vídeo, eu já posso continuar assistindo as outras temporadas. Então, se quiser que eu fale sobre as outras, deixa aí nos comentários. E mesmo que não queira, comenta aí qualquer coisa e dá like, porque fazer esses vídeos dá muito trabalho e eu não ganho literalmente nada pra isso, mas ver pessoas engajando o vídeo me deixa feliz e incentivado a continuar produzindo. Então é isso, até a próxima!